A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos mais um dia para estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós estudaremos o capítulo de número 7 do livro de 1 Reis. Então, eu quero te convidar. Vamos estudar a palavra do Senhor? Meu querido, no nosso último áudio, no capítulo 6, nós estudamos um pouco sobre toda a questão da edificação do templo, de modo que nós vimos a parte externa, a parte interna. E no dia de hoje, nós estudaremos o capítulo de número 7, e esse capítulo ele começa fazendo menção, em primeiro lugar, ele para de falar um pouco ali sobre a questão do templo em si, né? Depois vai retomar para tratar sobre a questão da mobília do templo, os utensílios, e ele fala um pouco sobre o Palácio de Salomão. E nesse primeiro momento eu quero falar com você sobre essa questão do Palácio de Salomão, e aí a gente retoma todas as questões do templo. Fato é que a palavra do Senhor diz que Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Aí fala que ele construiu a casa do bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Então, a gente percebe que Salomão, ele também faz uma construção ali do seu palácio. E a gente vê que essa casa do bosque do Líbano é apenas o primeiro dos vários edifícios do complexo do palácio, que, diga-se de passagem, era muito maior do que o templo. Este último tinha nele um pouco de cedro do Líbano. E a casa, no entanto, tinha tanto cedro que pôde receber o nome do bosque do qual veio o cedro. Muito embora tenha sido aparentemente concebida apenas como um tesouro ou arsenal. Isso confirma que o rei estava muito mais preocupado com o seu palácio do que com o templo do Senhor. E aí a gente percebe também que havia ali o salão das colunas, né? Os demais edifícios que faziam parte do complexo, eles são descritos na palavra do Senhor. Além do salão das colunas, que era quase tão grande quanto o templo, havia a sala do trono, que era também chamada de sala do julgamento ou justiça. E havia ainda 2 palácios, um para Salomão e outro palácio para sua esposa egípcia. E aí, como eu falei em outro áudio anteriormente, o rei Salomão ele envia mensageiros para que trouxessem de Tiro um homem chamado Irão, que era alguém versado em muito entendimento nos trabalhos de bronze. E aí a gente entra de fato no momento em que toda a mobília e os utensílios do templo passam a ser feitos. E é muito interessante esse momento. Quando a gente chega no versículo de número 13, quando termina ali de falar um pouco sobre essas edificações de Salomão, do seu palácio, né? Enfim, o versículo 13 diz que o rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Irão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze. A palavra do Senhor diz o seguinte, que Irão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Então, ele se apresentou ao rei e fez toda a sua obra. E aí a gente entra nessa parte de utensílios, que é uma parte muito interessante. Por quê, meu querido? A mobília e os utensílios do templo eram importantes para os sacerdotes, pois sem esses itens não podiam realizar seu ministério nem agradar ao Senhor. E eu quero começar falando com você aqui um pouquinho sobre a questão do altar de bronze. Quem se aproximava do templo pelo lado leste chegava à entrada do átrio interno dos sacerdotes. Era para essa entrada que o povo levava as ofertas e os sacrifícios a serem apresentados ao Senhor.
Do lado direito, voltado para o norte, ficava o altar de bronze com 10 metros de cada lado e 5 metros de altura, onde o fogo era mantido aceso e os sacerdotes ofereciam os sacrifícios. A altura do altar indica a existência de degraus que levavam a uma borda em que os sacerdotes podiam ficar em pé e ministrar. Mas alguns estudiosos acreditam que o altar em si não tinha 5 metros de altura, mas que era mais baixo e ficava sobre uma pedra que o elevava. O altar do tabernáculo, aí, em comparação, ele tinha apenas 1,5 metros de altura. Aí tá, vamos lá. Além disso, a gente precisa falar também sobre a questão do mar de fundição, porque à esquerda ali da entrada, do lado sul do átrio, ficava o imenso mar de fundição, substituindo uma bacia menor que ocupava esse lugar no átrio do tabernáculo. Era redondo, feito de bronze e tinha 1 palmo de espessura, com imagens de lírios fundidas ao redor da borda, e uma parte interior que poderia conter quase 66 mil litros de água. Meu irmão, esse tanque ele era enorme. Ele media 5 metros de diâmetro e 2,5 metros de altura. Ele ficava apoiado sobre as costas de 12 estátuas fundidas de bois em conjunto de 3, sendo que cada conjunto encontrava-se voltado para uma direção diferente. É possível que esses 12 bois representassem as 12 tribos de Israel. Deveria haver um sistema para retirar pequenas quantidades de água a fim de que os sacerdotes pudessem lavar as mãos e os pés, mas esse sistema ele não é explicado no texto bíblico. Talvez houvesse torneiras na base do tanque. Se os sacerdotes não mantivessem as mãos e os pés limpos ao ministrar no templo, colocariam a própria vida em perigo. E é justamente por isso que eu estou falando para você que possivelmente existiria ali um sistema para que eles pudessem fazer, né, todo esse ritual aí de limpeza. Nas Escrituras, a água para beber é justamente um retrato do Espírito Santo, enquanto a água usada para lavar simboliza a palavra de Deus. Ao trabalharem para o Senhor no templo, os sacerdotes se contaminavam e deviam ser purificados. Ao servir ao Senhor, também podemos nos contaminar e precisamos da lavagem com a água pela palavra. E olha que interessante isso, né? Jesus ele retrata isso em João 13, quando ele lava os pés dos seus discípulos. Então, olha que paralelo interessante que a gente pode fazer, né? Para por aí? Não. A gente ainda tinha os 10 suportes e as pias, né? Eram carros de metal, belamente decorados, medindo 2 metros de cada lado e 1,5 metro de altura, com alças nos 4 cantos. Cada suporte podia sustentar uma pia com quase 900 litros de água. Os suportes ficavam no átrio dos sacerdotes, adjacentes ao santuário. 5 do lado norte e 5 do lado sul, uma vez que os suportes eram apoiados em rodas e podiam ser facilmente transportados. Eram usados para a lavagem e preparação dos sacrifícios, e talvez para a limpeza geral do templo. A água suja era levada embora e jogada fora num local apropriado, e as pias eram enchidas com água limpa do mar de fundição. Também podemos observar que esses suportes não eram apenas práticos e úteis, mas também muito bonitos, o que nos ensina que Deus vê beleza da santidade e a santidade da beleza. E aí a gente também tem que falar sobre o altar de ouro do incenso. Esse altar ele era feito de cedro, coberto com ouro, mas o texto não especifica para a gente quais eram as suas dimensões. Ficava diante do véu que separava o lugar santo dos santos, e nele os sacerdotes queimavam incenso a cada manhã e no final da tarde, quando faziam a manutenção das lâmpadas. Deus ele deu a Moisés a receita para a mistura de especiarias usadas ali na adoração no tabernáculo e no templo. Essa mistura não deveria ser imitada nem empregada para qualquer outro propósito. O altar de ouro do incenso era usado somente para esse fim, e, no dia anual da expiação, o sumo sacerdote aplicava sangue a esse altar para limpá-lo e purificá-lo. E isso pode representar
que sem mãos limpas e um coração puro não podemos nos aproximar do Senhor e esperar que Ele ouça as nossas orações e nos responda. A gente também tem ali os castiçais e as mesas de ouro. No tabernáculo construído por Moisés havia apenas uma mesa para os pães, mas no templo possuía 10 mesas de ouro, 5 alinhadas de cada lado do lugar santo. O tabernáculo tinha um castiçal de ouro com 7 lâmpadas, mas no templo havia 10 castiçais de ouro no lugar santo, 5 na parede norte e 5 na parede sul. E eram estes castiçais que forneciam a luz necessária para o ministério no lugar santo. E a gente também tinha toda a variação ali, né, de utensílios. A fim de realizar o seu trabalho, esses sacerdotes eles precisavam de vários utensílios, inclusive de tesouras para apagar o pavio das lâmpadas, bacias para aspergir água e sangue dos sacrifícios, louças, conchas, panelas, né, para cozinhar a carne das ofertas pacíficas, pás para remover as cinzas. O templo era uma estrutura imponente, com mobília cara feita de ouro e bronze polido. Mas o ministério diário seria impossível sem esses pequenos utensílios. E sabe, é difícil calcular o custo dessa construção em moeda atual. Porque não basta saber apenas o valor dos metais preciosos hoje em dia, mas também é preciso conhecer o poder aquisitivo das pessoas na época. Em seguida, deve-se calcular o que Salomão pagou pela mão de obra e pelos materiais. E tentar expressar esses valores em equivalentes contemporâneos. Ao considerar que as paredes e pisos internos eram revestidos de ouro, bem como a mobília, as portas e os querubins, pode-se afirmar com toda certeza que o custo dessa construção foi exorbitante. Só que, infelizmente, a gente percebe que mais na frente, toda essa beleza foi destruída e a riqueza foi tomada quando o exército babilônio capturou Jerusalém e destruiu o templo. Nabucodonosor saqueia o templo, deporta os cativos em etapas e, por fim, seus homens incendeiam a cidade e o santuário para conseguirem o ouro que havia nos edifícios. E aí, a gente percebe também que no final do capítulo, as dádivas de Davi são colocadas no templo, né? Quando o rei Salomão termina toda a obra que ele fez ali na casa do Senhor, ele traz as coisas que Davi, o seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro, os utensílios. E aí Salomão ele coloca tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor, e isso é muito interessante. Você vê isso no versículo de número 51. Mas sabe, meu querido, é muito triste ver que Salomão, que foi o homem que construiu o templo, ele também foi um homem que se casa com uma infinidade de mulheres estrangeiras. É um homem que infelizmente acaba incentivando a idolatria em Israel. E aí a gente vai perceber nos próximos capítulos que infelizmente Salomão leva a sua nação a se afastar do Senhor e acaba trazendo sobre o povo o julgamento abrasador de Deus. Então, a gente encerra aqui o capítulo de número 7 e no próximo capítulo, capítulo de número 8, a gente já vai passar para um momento muito especial, quando Salomão ele leva a arca para o templo, né? Tem a oração ali a Deus, que é um momento muito especial, e eu aguardo você no nosso próximo áudio, tá bom? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.